queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Ao longo desse trimestre, abril, maio, junho, nós vamos estar estudando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Esta lição você vê aqui no vídeo. Lição publicada pelo pastor Elianai Cabral, comentada pelo pastor Elianai Cabral, e publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição bíblica de adultos. Então, queridos, estamos estudando sobre este templo móvel que peregrinou juntamente com o povo no deserto, num espaço aí de 40 anos. E que entrou em Canaã, mas com a construção do Templo de Salomão, este objeto, este templo móvel, esta tenda, deixou de ser usado, obviamente. Mas os elementos que estavam dentro desse tabernáculo continuaram a existir no Templo de Salomão, alguns com algumas dimensões alteradas, mas o propósito era o mesmo, que era a adoração a Deus. Então, meus queridos, já estudamos alguma coisa relativa ao tabernáculo como um lugar da habitação de Deus, foi a nossa primeira lição. Vimos sobre os artesãos do tabernáculo, homens que foram designados por Deus para confeccionar essas peças, E na lição passada estudamos, já entrando no tabernáculo, estudamos sobre o pátio. E hoje nós vamos estudar aquele primeiro móvel, aquele primeiro utensílio do tabernáculo, que ficava assim que você entrava no pátio, que era o altar do holocausto. Os irmãos sabem, nós temos falado aqui em todas as lições, que aquela tenda onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo, ela era contornada por uma cortina com algumas colunas e alguns varais, que era chamado pátio. E nós falamos que na medida que você ia entrando nestas áreas e na medida em que você aprofundava, você tinha o pátio, depois você entrava na tenda propriamente dita, onde estava o lugar santo, e depois tinha o véu, por trás do véu, o lugar santo dos santos, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Muito bem. Na entrada desse pátio, queridos, nós temos dois utensílios muito importantes, que era o altar do holocausto, que vamos estudar hoje, e a bacia ou a pia de cobre, onde os sacerdotes se lavavam para oficiar os trabalhos do tabernáculo. Dentro do lugar santo, que nós vamos estudar posteriormente, nós temos ali, do lado esquerdo o candelabro, do lado direito nós temos a mesa dos pães da proposição, isso é chamado lugar santo, e temos à frente o altar do incenso, já na entrada, já antes da cortina do véu, que dava para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo nós tínhamos então a Arca da Aliança. Muito bem, então lição de hoje, nós vamos nos deter nesse altar do holocausto. O texto áureo da nossa lição diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 22. A nossa verdade prática nos diz: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. E temos a nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que dá base, claro, para o estudo da nossa lição. Êxodo 27, versículos 1, 2, 6 e 7. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura.
E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, ou com o altar. E o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de madeira que os varais, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Então está aqui esta peça que nós já temos aqui, né, irmãos, falando um pouco deste altar que estava no pátio. Era a primeira peça quando você entrava, né, pela cortina, que nós falamos que era a única porta, né? Você passou, primeira peça, o altar do holocausto. E nós vamos ver que ele era um altar de madeira de cetim, né? Tinha 5 côvados de comprimento, né? Eu quero colocar aqui arredondando aproximadamente 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e aproximadamente 1,5 metro, 1,30 metro de altura. Então, uma peça que você já pode dimensionar aí. Este altar, irmãos, há algo muito interessante que está registrado lá em Levítico, que será um item que nós vamos comentar aqui, Levítico 6, 12 e 13. Neste altar, né, não podia faltar lenha, porque o altar, o fogo deveria estar continuamente aceso. E diariamente, né, se fazia uma manutenção, tirando as cinzas. Isso tem um significado, né, porque este altar tinha que estar sempre pronto, para que no momento em que chegasse um ofertante com um sacrifício, um holocausto, né, teria que ter ali o sacerdote, né, para poder oferecer este sacrifício. Então o fogo deveria ser mantido, o fogo arderia continuamente. Nós vamos falar mais na frente. Muito bem, então eu gostaria de destacar aqui os 10 pontos que nós achamos muito interessantes e eles estão contidos aqui na lição, alguns, né? Outros de repente você não encontra aqui na lição, mas vai te ajudar. E também você pode pesquisar, tem muita coisa sobre o holocausto, muita curiosidade, né? Nós vamos ver também que ele era de madeira de cetim, mas ele era revestido de cobre, até porque ali, né, teria fogo, né? Então senão a madeira seria consumida. Ok, então meus queridos, a primeira coisa que nós vemos, eu destaquei aqui do texto áureo. Você pode aproveitar aqui o texto áureo, que é um texto de Hebreus 10, 22, que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, a primeira parte. Então, o altar como um lugar de autenticidade e de sinceridade. Ninguém ia para mentir perante o altar, até porque o ofertante levava a vítima, né? E lá, na hora do sacrifício, ele teria que colocar a mão sobre a cabeça dessa vítima, numa simbologia de que ele estava transferindo os seus pecados para essa vítima, e então o sacerdote degolava esse animal. Então, nós podemos aqui conjecturar, quando alguém ia levando o seu animal lá para o sacrifício do holocausto, ele se expunha para toda a comunidade, né? E quem se expõe, quem corre risco, né, geralmente não está de brincadeira, não está mascarando alguma coisa. Ele estava dizendo: eu sou um pecador, estou levando esse animal para que o meu pecado seja apagado, né, seja desconsiderado por Deus, né? Ele queria se livrar da sua culpa, né? Sabemos que esses sacrifícios, eles eram temporários, né, e eles eram parciais. O sacrifício que veio nos purificar de todo pecado foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Esses animais eram figuras imperfeitas, né, deste grande sacrifício. Mas o altar, né, era um lugar de autenticidade e de sinceridade. Quando o escritor de Hebreus vai comentar lá em Hebreus 10, 22, e ele fala já do nosso novo sumo sacerdote por excelência, né, que é o real, né? Lá atrás era figura, agora é o real, e nós agora
vamos ao altar do holocausto, né? Então, ele diz aqui no textuário: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então não cabia mentira, não cabia falsidade, não cabia mascaramento, não cabia dissimulação, não cabia camuflagem, não. Você tinha que ir com o coração aberto, não é? Revelando o seu pecado, e aí o sacerdote ofereceria esse animal em sacrifício pelo pecado do ofertante. Então, em primeiro lugar, o altar como um lugar de autenticidade e de sinceridade. Claro, né, irmãos, na nossa aplicação para os dias de hoje, né, quando nós nos chegamos a Deus, né, agora com o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, nós não temos mais aquele altar de holocausto. Né? Romanos capítulo 12, né, o escritor Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu destaco aqui do textual, em primeiro lugar, o altar como um lugar de autenticidade e sinceridade. Em segundo lugar, o altar como um lugar de demonstração de fé. Está aqui também em Hebreus, né? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Então, o altar também como um lugar de demonstração de fé. Que é óbvio, né, irmão? Se a pessoa não acreditasse naquilo que estava fazendo, ele não iria fazer aquilo ali. Então, quando o ofertante levava o animal para ser queimado, né, totalmente, e ali este ato era denominado holocausto, isso era feito pelos pecados do ofertante, né? Então, ele tinha que ter fé. Não adianta, né? Hoje, nesta nossa relação com Deus, né? Eu peco, você peca, não é? E a gente, se chegar a Deus, não é? Com dúvida, não é? Sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se chega a Deus creia também que Ele existe. Você vai ver o capítulo 11 de Hebreus, onde mostra a galeria dos heróis da fé. Eu já disse em um vídeo aqui que eu conheci um presbítero, muito amigo meu, um homem de Deus, que todos os dias ele lia o capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo que, eu diria, revigora a sua fé, porque ali está os campeões da fé, ali está os heróis da fé, os homens e mulheres que conquistaram vitórias extraordinárias em suas vidas, porque colocaram sua fé em ação. Então, todo crente é convidado, né, a aplicar a sua fé no Senhor. Não adiantava ir ao altar do holocausto sem fé, né? Terceiro lugar, o altar como lugar de purificação. Ali havia não uma purificação total, vamos dizer assim, porque eu já falei que era parcial, né? Era, vamos dizer, uma figura, era imperfeito, né? Porque tudo aquilo eram tipos, né, que apontavam para o antítipo Cristo, onde tudo vai se cumprir na íntegra, né, em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui duas referências. A primeira, Hebreus capítulo 9, vamos olhar esta referência que a nossa lição traz. Hebreus capítulo 9, e está na nossa leitura diária de segunda-feira. Hebreus 9, versículos 16 a 26. Vamos lá. Hebreus 9, 16 a 26. Nos diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Está falando lá desses símbolos do passado.
Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pronto, até aqui está ótimo. E Hebreus 10, também 19 a 22, nos diz assim, 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, queridos, uma das funções ali do altar, obviamente, era purificar, né, o pecador dos seus pecados. Ok. Então, em quarto lugar, o altar, encontro, ou altar, lugar de encontro do amor e da justiça de Deus. Esses dois atributos de Deus se encontravam ali no altar do holocausto. Ora, queridos, na medida em que a gente via que um animal inocente tinha que morrer, que havia derramamento de sangue e era cruel e não era bonito de se ver, a gente, por alguma razão, pensa que aquilo era uma coisa bonita de se ver. Mas um certo judeu disse que era uma coisa horrenda. Era aquele cheiro de carne queimando o dia todo, sangue correndo pelas canaletas. Então, não era algo bonito de se ver. Então, quem olhava aquilo ali era uma tragédia, né? Mas ali revelava a justiça de Deus, né? Deus, ele não tem por inocente o pecador, Deus não releva o pecado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali a demonstração de amor de Deus na oportunidade que ele dava ao pecador. Então, eu pequei e eu quero me tornar propício a Deus, eu quero estar de bem com Deus, eu quero voltar a ter comunhão com Deus. Então, Deus me abre uma porta. Havia uma solução. Qual era a solução? Traga o cordeiro. Mas o meu cordeiro, tão bonito, não tem mancha, tem que ser um animal puro e tal. Sim, esse é o preço da justiça, porque o seu pecado exige um pagamento. Então, ali nós vemos um encontro. Apesar da tragédia do pecado e da tragédia da morte daquele animal, mas havia uma solução para o homem. E nisto está a demonstração de amor de Deus. Era uma oportunidade que Deus facultava ao homem. Era a acessibilidade, ainda que indireta, do homem a Deus. Era uma condição de solução, não é? E a solução em si, porque o indivíduo saía dali, claro que aliviado, por entender que, no mínimo, seus pecados tinham sido cobertos. Ok. Quinto lugar, nós vamos ver também que o altar como um lugar de propiciação. Uma palavrinha que muita gente, né, desconhece. O que é propiciação? Era no altar onde havia esta propiciação. Vamos ver no tópico 2, subtópico 1, que diz assim: o ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário, não sei se a pronúncia é essa aqui, né, Roais, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplicar ou aplacar a sua ira com sacrifícios. Então, queridos, vamos aqui numa linguagem bem coloquial, né? Era tornar o homem de bem com Deus, era agradar a Deus,
era satisfazer a Deus, né? Era tornar o homem conveniente ali para Deus, era torná-lo favorável, era aplacar a ira com sacrifícios. Então nós podemos usar uma expressão que é muito comum na nossa igreja, que é agradar a Deus. Então, o sacrifício que se oferecia ali naquele altar de holocausto, aquela primeira peça do pátio, não é? Ele provocava a propiciação, como se um rei, não é, exigisse condições, né, para que o servo tivesse acesso a ele. Existe uma condição, e aí este servo ou alguém viabiliza essa condição, e esta pessoa então é recebida de boa vontade por esse rei. Então, propiciação é basicamente isso. O altar, então, como um lugar de propiciação. Em sexto lugar, o altar também funcionava como um lugar de substituição. Não é? E nós vamos ver que a morte de Jesus, eu estou falando do altar, mas o irmão pode trazer para o sacrifício de Jesus, que isto aqui se cumpre cabalmente e de forma eficaz e completa. Quando Jesus diz na cruz, tudo está consumado, quer dizer que tudo que ele se propôs fazer neste grande sacrifício, nesta morte vicária que viabilizou, não é, a nossa entrada no céu, a nossa comunhão com Deus, não é, tudo isso acontece na cruz do Calvário. Mas aqui nós estamos na sombra, aqui nós estamos na figura, no tipo, né? Então, um lugar também de substituição. Por quê? Quem deveria morrer ali no altar, irmãos, era o pecador, mas um animal, não é, morria em seu lugar. Então, aquele ato do ofertante, de quem levava o animal pelo seu pecado, colocar a mão na cabeça do animal e o animal ser degolado, não é? Quando ele colocava a mão, era como se ele estivesse se identificando com a vítima em primeiro lugar, né? E ele estivesse transferindo os seus pecados para aquela vítima. Foi o que aconteceu também com Jesus. Isaías vai escrever, não é? E vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. Não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? Então ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, não é? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ali, aquele cordeiro oferecido no altar, ele substituía o pecador. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Foi esse ápice, vamos dizer, da humilhação, o ápice da crucificação e da morte vicária de Jesus. É quando Deus contempla Jesus, não é? O seu Filho, não é? Coberto pelos nossos pecados. Então Deus, que não pode compactuar com o pecado, não é? Ele, de certa forma, se ausenta. E aí o Filho diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Deus não poderia contrariar, mesmo com o seu amor, ele não pode contrariar a sua justiça. Mas Jesus então leva sobre si os nossos pecados. A cruz era para mim e para você. O sacrifício que Jesus ofereceu ali na cruz, né? Toda a humilhação que ele passou era para mim e era para você. Mas ele entra como o substituto. Ele toma o nosso lugar. Tópico 2 e subtópico 2 também diz, Levítico 16, você pode ler, diz muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo, e o ofertante também,
Esse animal devia ser um macho sem defeito, até porque tipificava Cristo, né? Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos, com as 4 pontas. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Aí eu não vou ler por causa do tempo. Nós temos Isaías 53, 4 a 6, João 1, 29, né, onde João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. Então, o altar como lugar de substituição. Em 7º lugar, nós vamos ver que esse altar, eu estou sempre reportando ao altar, e é bom que os professores entendam isso aqui, porque o título da nossa lição fala do altar do holocausto. Então, nós temos que ficar preso no altar, né? Tudo que se refere ao altar. E a nossa lição está muito bem explanada, né? O pastor vai colocar aqui também, em 7º lugar, dentro dos nossos tópicos aqui construídos, altar como lugar de reconciliação. Então, ali, porque o pecador procurava cobrir o seu pecado, levando aquela vítima para ser oferecida? Porque ele queria voltar a ter comunhão com Deus, a ter paz de espírito, né? E porque nós levamos os nossos pecados até Jesus, e Jesus levou os nossos pecados sobre si, para promover a reconciliação entre Deus e o homem. Porque havia um problema entre Deus e o homem, e um problema entre o homem e Deus. Porque Deus não podia vir até o homem, porque o homem está encharcado pelo pecado. O homem não poderia também se voltar para Deus, porque a Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e pecados. Logo, a inclinação deste homem nunca é para Deus. Os irmãos podem ver na Bíblia que sempre Deus procura o homem. Nunca o homem procura Deus. Quando Adão pecou, Deus o procurou no jardim. Adão, onde estás? Né? Então, nós vemos ao longo de toda a Bíblia, né? O homem, a tendência dele é a queda, e um abismo vai chamando outro abismo, e se largar, o homem, ele vira um selvagem, né? E se distancia cada vez mais de Deus. Mas Deus que amou, conforme Jesus contou a parábola do filho pródigo, né? Deus que amou, sempre estará de braços abertos para os seus filhos, né? Deus sempre dá a oportunidade, Deus sempre procura o homem. Glória a Deus. Então, o altar como lugar de reconciliação. Era ali que o homem se reconciliava com Deus. E é em Cristo crucificado que o homem se reconcilia com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, né? Não tínhamos virado o rosto, nós tínhamos virado as costas para Deus. Em 8º lugar, e antepenúltimo, apesar que eu estou aqui com 11, né, já estou com 11 tópicos, né? Mas um outro ponto interessante que você pode também ampliar é o altar como lugar de redenção. O que diz a nossa lição? A ideia que a palavra nos dá é a da libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. Anote isso aí, redenção. O preço, qual foi? A morte de Cristo na cruz. Nós temos aí Mateus 20, 28, Atos 20, 28, Gálatas 3, 13, 1 Timóteo 2, 5 e 6 e 1 de Pedro 1, 18 e 19, né? Onde Pedro diz, né,
que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado, uma expressão retirada do comércio de escravos. Então, como se você estivesse lá preso no mercado como um escravo e alguém chegasse, pagasse o preço pelo qual alguém estava lhe vendendo e alguém pegasse você e dissesse: pronto, agora você está livre. Foi o que Jesus, o caráter comercial, vamos dizer, da redenção, né? Tem esse caráter, né, para a gente entender, né, quando o escravo está lá para ser vendido e alguém vai lá, compra esse escravo e o liberta. Não é? Libertação da prisão do pecado. Então, aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado, uma expressão retirada do comércio de escravos, ou seja, resgatar de uma vez por todas a pessoa da escravidão. Foi isso que Jesus fez por nós quando nos libertou da escravidão do pecado. Então, no altar, nós temos também a presença da redenção. Aparece lá também. Em nono lugar, altar como lugar de punição pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é como se por cada pecado do povo morria um animal. É como se para cada pecado nosso nós tivéssemos que morrer. Então, isso significa dizer que há uma punição pelo pecado. O pecado, ele pode ser doce, o pecado, ele pode ser atraente, o pecado, ele pode ser colorido, mas o preço que se paga pelo pecado é um preço muito alto. A Bíblia classifica como a morte. A morte é o salário pelo pecado. Então, por isso, nós temos que correr para Jesus, porque o pecado, ele é uma farsa, ele é um engano. E quando ele é cometido, o altar vai mostrar que havia uma punição. Então, queridos, por que Jesus sofreu? Porque Jesus foi crucificado, uma morte que era uma das mortes mais horrendas da época, uma das mortes mais humilhantes, porque o crucificado ficava nu na cruz. Então era uma morte extremamente dolorida e humilhante. Mas ali estava mostrando a punição pelo pecado. Então tudo aquilo que Jesus estava sofrendo e pagando era o preço ou a punição pelo nosso pecado. Porque Deus não tem por inocente aquele que peca, né? Vamos lá então. Décimo lugar também eu coloquei aqui para acrescentar, altar como lugar de esperança. É coisa linda, né, queridos? Eu falei num vídeo aí passado, se não me engano, o vídeo passado, que se você perdeu tudo, mas não perdeu a sua esperança, não perdeu a fé, você não perdeu nada. E que se você encontrar alguém que tenha perdido tudo e que só tenha lhe restado a fé e a esperança, não retire isto desta pessoa. Tenha misericórdia, né? Porque alguém pode estar abatido, alguém pode estar desiludido, não é? Mas se lá no seu coração ele tem uma ponta de esperança, ele ainda pode triunfar. Não deixe que a sua esperança morra. Abraão, eu acho lindo esse texto e algo assim que é difícil a lógica abarcar. É que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você já chega no fundo do poço, quanto à esperança. Mas aí Abraão creu
contra a esperança, né? É algo difícil até de se explicar, mas a gente vê o que é alguém manter uma chama viva. Então, quando o ofertante levava a sua oferta ali para o altar, claro, queridos, estava implícito ali a esperança, ou implícita, né? A esperança. Se ele não tivesse a esperança, não tivesse a fé, foi um tópico que nós colocamos aqui, ele não estaria fazendo isso. Então, a esperança era essa força, né, que ele tinha de acreditar que aquilo ali traria a solução para o seu problema. E eu coloco aqui mais um ponto, que é uma curiosidade que eu falei no início, é que esse altar ele deveria estar sem cinzas e o fogo constantemente aceso. Isso fala, queridos, da prontidão. Claro que hoje a gente coloca muito, né, a nossa vida como um altar, né, e que a gente tem que manter limpo das cinzas, a cinza do comodismo, né, a cinza da preguiça e outras cinzas, né, porque você vê quando a brasa está com cinza, o aquecimento é menor. Então, naquele altar havia uma manutenção diária, tinha que se retirar cinza e lenha no altar. Mas, como nós estamos falando daquele objeto que ficava no pátio, eu quero entender que essa retirada da cinza, lenha constantemente ali alimentando o altar e o fogo ardendo continuamente, porque o texto diz, o fogo arderá continuamente, não se apagará. Fala da prontidão, da disposição que havia, não é, em atender ao pecador. E eu quero dizer neste dia para você, que você não é o maior interessado em ser abençoado. O maior interessado em te abençoar é Deus. Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Quantas vezes nós estamos caminhando, não é, na trilha dos nossos interesses, né, das nossas pretensões, estamos caminhando para o mal. E Deus, num toque de gentileza, num toque de amor, Ele frustra esse sonho que vai nos levar à morte. E Deus nos toca novamente, como um pastor toca a ovelha para o caminho direito. Porque Deus quer sempre o melhor para mim e para você. E graças a Deus que Ele não tem respondido a todas as nossas orações, senão nós já estaríamos desgraçados. Mas Deus sempre nos dá o melhor. Então, este altar deveria estar constantemente, irmãos, à disposição. A hora que o pecador chegasse com o seu sacrifício, não, ainda vai acender o fogo. Não existia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Fica aí, queridos, esses 11 pontos de reflexão, que a grande maioria deles está aqui na lição. Eu só dei uma ordenada aqui, para que você possa, né, na sua classe, no desenvolvimento da sua aula, né, você pode pegar cada tópico que nós colocamos aqui sobre redenção. Redenção, você tem aí teologia sistemática, que fala bastante sobre redenção, sobre propiciação, sobre substituição e por aí vai. Daí você pode ampliar. Então os tópicos só estão aqui organizados para que você possa desenvolver, sistematizar o seu estudo. Que Deus assim nos abençoe, que esta lição, né, tão breve, mas um comentário objetivo, possa ter te ajudado na aula e que você possa ser muitíssimo abençoado e que Deus possa ser propício, né, a você. Assim que Deus nos ajude. Né? Se você apreciou o vídeo, nós temos outros vídeos aí publicados, né? Você pode aí embaixo se inscrever, né? E quando você se inscrever vai aparecer aí um sininho, você clica no sininho e aí toda notificação semanal, toda terça, assim sempre depois do meio-dia nós estamos lançando esses vídeos. E também você pode entrar no site da Rádio Farol FM, você pode colocar Rádio Farol FM em Maceió, ou 90.1, e todos os domingos de 7 às 8 da manhã, nós temos também um comentário, né, que é bem similar a este aqui,
Aí você pode ouvir também pelo rádio. Então, ative aí o sininho para você receber as notificações, dê aí o seu like aí na mãozinha, né, se você gostou, e faça lá embaixo o seu comentário. Assim que Deus nos ajude, até o próximo comentário, se Deus assim permitir. Receba um abraço carinhoso do pastor Paulo.